nós devemos crescer. Ele explica aqui, não é? Ele não está falando simplesmente crescer em dinheiro, crescimento econômico, crescimento físico, crescimento intelectual, muito embora essas coisas tenham o seu valor e tenham o seu lugar, mas ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, na graça e no conhecimento. Tem gente que só procura crescer na graça, mas despreza o conhecimento, e tem gente que só foca no conhecimento, mas despreza a graça. A questão é que se você ficar só na graça e desprezar o conhecimento, a sua tendência é ser uma pessoa, é ser um crente fanático. E o que é um crente fanático? É um crente que tem fervor, é um crente que é animado para servir a Deus, mas como ele não tem entendimento, porque ele não procura o conhecimento, ele acaba cometendo coisas absurdas. Nos Estados Unidos existe a igreja onde há os pastores que vão com cobras para o culto, e eles usam essas cobras em lembrança às dos apóstolos, que diz que se forem mordidos por cobra, né, elas não te atingirão, não causarão efeito. Então eles levam as cobras para o culto, fica botando no pescoço, fazendo aquelas orações. E eu me recordo, uns dias atrás, que vendo um vídeo desse na internet, um desses pastores com a cobra deu uma picada. Vocês devem ter visto esse vídeo, né? Eu acho que foi na orelha dele. O sangue começou a pingar na camisa dele, e as pessoas começaram a ficar preocupadas, e o pastor começou a ficar tonto, né? Bisonho lá, levaram ele para o hospital, e as informações que eu tive é que ele morreu. Graça sem conhecimento leva ao fanatismo, à bizarrice, nos cultos e na vida. Tem muitas pessoas por aí que aparentemente com a fé tão grande ficam tentando provar a Deus, né? Tentar a Deus, desafiando as pessoas que Deus vai fazer um milagre naquela hora ali, e fica comprando briga, né, com as pessoas. E isso é uma espécie de fanatismo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Pode ter graça na vida dela, mas falta o conhecimento. O conhecimento é importante para fazer com que a nossa vida como crente se revista de responsabilidade, e até a nossa adoração a Deus tenha mais valor e mais significado. Jesus disse à mulher samaritana: vocês adorais o que não conheceis. Uma adoração sem o conhecimento se transforma num culto, muitas vezes idólatra. Por trás de todo idólatra existe uma pessoa ignorante, que concebe a divindade em termos materiais, que tenta tornar a divindade palpável. É pura ignorância, porque se ela entendesse que Deus não tem matéria, que Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem espírito em verdade, jamais iria fazer um culto dessa natureza. Então é importante crescer no conhecimento, sim. Agora, conhecimento e na graça, porque se você cresce no conhecimento, mas despreza a graça, você pode se tornar uma pessoa orgulhosa, né? Porque Paulo diz que o conhecimento, né, gera o orgulho. E existe pessoas dentro da igreja que conhecem tantas coisas de Deus, né? Se você pedir para elas dizerem um versículo, elas dizem prontamente, sabe muito sobre teologia, já leram muitos livros, mas se tornaram pessoas orgulhosas, arrogantes, que começam a desprezar os outros e achar que a palavra do outro não tem mais aplicação para elas, não querem vir mais à igreja porque fulano vai falar, e se tornaram orgulhosas. Cresceram no conhecimento, mas desprezaram a questão da graça. E o que significa crescer na graça? Tem um texto bíblico lá em Lucas que nos fala que Jesus, obrigado, que nos fala que Jesus, como menino, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescer na graça é crescer em espírito, né? Crescer na dependência de Deus, crescer aberto, viver aberto ao sobrenatural. Isso é crescer na graça. E quando junta as duas coisas, aí é um casamento perfeito. E esse é o plano de Deus para nós.